Vambora! Que bom ter você aqui, que bom receber você aqui, para que a gente possa, mais uma vez, falar aí de prevenção em um mês tão importante, num tempo tão fundamental, que é discutir aí prevenção das violências contra a criança, principalmente as violências sexuais. Eu começo esse papo, né, com o título da aula: Não há abuso sexual no corpo infantil. E quem já me acompanha há algum tempinho a mais sabe que eu defendo aí uma máxima dizendo que abuso sexual infantil não existe. Por muitas vezes, por muitos anos, eu trago isso repetidamente, né? E eu sei que já alcançou aí diferentes espaços e instituições, e acredito profundamente, não só acho, acredito mesmo que a palavra dita também é um espaço preventivo. E te convidar para ter esse papo aqui comigo é uma estratégia de prevenção. Como é que a gente vai costurar esse nosso tempo aqui, né, nessas considerações acerca de um olhar contemporâneo sobre prevenção às violências sexuais contra as infâncias? Eu começo trazendo argumentos que sustentam essa lógica, né, essa perspectiva de que não existe abuso sexual no corpo infantil, e a gente vai construir isso juntos. E no segundo tempo, eu faço questão de trazer alguns mitos que sustentam no imaginário coletivo ideias acerca das violências sexuais contra as infâncias, tá? Então a gente vai fazer esses dois tempos aí, o primeiro argumentativo, o segundo reflexivo, em cima de mitos socialmente compartilhados, beleza? Qualquer dúvida a mais, qualquer extrapolação, qualquer reflexão, né, qualquer meta-análise de repente, você pode deixar aqui embaixo no espaço para comentários, para a gente trocar e crescer junto. Meu povo, eu acredito profundamente que a gente faz ciência a partir da discussão, a partir da troca, de uma troca respeitosa, fundamentada, a partir de dados. Eu acredito nisso e é isso que eu estou trazendo aqui. E se você estiver nessa comigo, vambora que junto a gente é muito mais forte. Beleza? Do lugar que eu falo, quem é que fala aqui contigo? Bom, eu sou Carila Barbosa, eu sou psicóloga, quase, né, fazendo aí a maioridade na psicologia, né? São 18 anos de jornada profissional, já estive em muitos espaços, graduação, pós-graduação, já escrevi livro, já fiz filho, já plantei árvore, olha quanta coisa bonita, né? Mas não tenha dúvida, eu sou muito para além da minha jornada de carreira profissional. Eu sou gente, eu sou mulher, né? Num tempo e num espaço com uma fala histórica, né? E tentando aí entender que lugar é esse que eu ocupo no mundo. Beleza? Vambora começar aí essa perspectiva de palavra dita e pensar essa dimensão de prevenção, trazendo talvez 3 pilares fundamentais. E é isso aqui que eu quero começar com você, tá? Primeiro ponto, gente, falar de sexualidade é um tema delicado para muitos. Por quê? Porque não há possibilidade da gente pensar essa perspectiva de escuta, de suporte, a gente pensar essa perspectiva, inclusive, de exercício profissional, se a gente não parou para pensar na gente. A gente não deu conta de como foram as nossas experiências, como foi a nossa educação sexual, que espaço de palavra dita era essa que a gente tinha ou mesmo tem. Será que a gente é daquele tipo de gente que só consegue falar da dimensão da sexualidade? Tem papo de bar, em brincadeira, né? Circulado aí, talvez, com a dimensão alcoólica. Será que a gente não consegue falar sério sobre as dimensões de sexualidade que é tão fundante na dimensão do exercício e da existência humana? Então, assim, ó, antes da gente começar a falar de sexualidade, eu quero muito te convidar a pensar na sua própria sexualidade. Como foi dentro da sua casa? Que ideias você, de repente, foi inundado quando estava começando a se entender nesse mundão, o que era dito para você, quais atravessamentos de ideologias, sejam filosóficas, sejam religiosas, sejam científicas mesmo, que fundamentaram o seu olhar sobre si mesmo e essa dimensão de corpo, de estímulo, de prazer. Como foi isso para você?
Por que começar dessa forma? Porque a minha percepção sobre aquilo que eu escuto, sobre aquilo que eu recebo, ou sobre uma criança que vem falar comigo, está inundado daquilo que eu já trago historicamente enquanto pessoa no mundo. Entende? Não dá para a gente pensar a nossa dimensão de profissionais, né, que estamos ali nos colocando dispostos e disponíveis para escutar, para receber, para manejar, para encaminhar, seja lá para o que for, para acolher, se a gente não entende como foi para a gente, como é para a gente, que lugar é esse que a minha própria sexualidade ocupa em mim. Então, começar esse papo aqui, começar essa nossa aula, pensar em prevenção, é primeiro de tudo olhar para si mesmo. Que lugar a minha sexualidade ocupa na minha história? Perceba isso, entenda isso, para que depois a gente possa ir além. Se for o caso, dê uma pausa aí e pare para pensar, tá? Esse é o primeiro ponto, é você. Que lugar é esse que a minha sexualidade ocupa em mim? Aí depois eu vou te convidar para um segundo pilar para a gente pensar junto aqui, que é a dimensão da proteção integral à infância. Gente, a gente está falando de um princípio constitucional, tá? Independente de que lugar e papel social a gente exerça nesse mundão, estamos diante da necessidade de proteger integralmente as infâncias. E é estar no mundo que me convoca a pensar e a convocar você a gente entender melhor como a gente pode exercitar essa dinâmica preventiva a começar da palavra dita. Beleza? E o terceiro ponto, meu povo, o terceiro pilar que eu quero muito sustentar aqui é a dinâmica do deslocamento do foco, tá? Esses meus anos aí de caminhada, de sala de aula, uma coisa que sempre me foi dita é a dificuldade que as pessoas têm de escutar narrativas de violências sexuais. Mas aí é que vem um grande ponto, é porque muitas vezes a gente tem a expectativa de que quem senta na cadeira é a violência. A gente precisa deslocar esse foco. Quem senta na minha cadeira é um sujeito. E uma violência que tenha acontecido faz parte de um capítulo da história desse sujeito que está diante de mim e que às vezes não é isso que tem para falar no início. Às vezes a gente está com tanta ânsia de escutar a violência que a gente esquece de escutar o sujeito. É um sujeito que tem histórias, que tem gostos, que tem sonhos, que tem medos. E é assim que esse sujeito se apresenta muitas vezes para mim e para você. A violência, ela pode vir ali na narrativa na medida que o tempo vai passando, ou pode não aparecer, e tudo bem também, obviamente, dependendo de que lugar e papel é esse que você exerça nesse sistema de proteção, tá? Mas o que eu quero marcar no primeiro tempo, principalmente para as pessoas que se sentem muito angustiadas, que se sentem pessoalmente muito feridas, incompetentes talvez de escutar uma narrativa, uma notícia ou de suspeitarem uma violação sexual contra a infância, o que eu quero muito marcar é, entendam, a gente está diante de um sujeito que existe no mundão, tá? E dos diferentes capítulos que esse sujeito se estrutura, um deles pode estar atravessado por uma violência. E a gente pode ser portal, inclusive, para ressignificar isso. Essa notícia chega sempre de alguma forma para alguém. E não há escolha, gente, às vezes, sobre isso. Se você, sei lá, é um educador, uma criança pode fazer um rapport com você, pode de repente entender que você é uma figura que pode ajudar ela a entender o que foi ali que ela viveu, ela experimentou ou foi experimentada, sei lá, entende? E é você que vai receber ali aquela primeira fala, aquela primeira tentativa de organização daquilo que foi vivido, o que o corpo diz, mas a cabeça não sabe dizer muito bem, entende? Mas sempre tenha clareza de que quem senta diante de você é um sujeito do mundo e não a violência. Um sujeito integral, integrado, ou pelo menos a gente pode ser alguém, um portal para ajudar nessa integralização desse sujeito no mundo. E esse é nosso papel. Entende isso?
Dito esses 3 pilares, vamos embora para talvez um dos pontos mais controverso, que quando eu trago o assunto aparece quando eu afirmo que não existe abuso sexual infantil. Tá aqui no nosso pezinho aqui do slide, e é justamente para dizer a vocês que assim, eu acredito, gente, eu aposto na possibilidade que a palavra tem de ser um lugar de organização, de prevenção. Quando a gente, em alguma medida, e aqui eu trago 4 argumentos aqui, ou aqui, não sei exatamente, né? Mas eu tenho 4 argumentos aqui justamente para marcar para a gente, né, para todos nós, sujeitos que ocupam diferentes espaços, né, na dinâmica social. Eu não sei se você é profissional de saúde, eu não sei se você é educador, eu não sei se você é um adulto que convive aí com crianças e adolescentes. Eu sei que você chegou aqui, você entendeu que esse assunto é importante para mim, para você e para quem mais estiver e vier, mas a gente precisa parar para pensar, primeiro de tudo, a palavra abuso. Então, o primeiro argumento é justamente o significado da palavra, tá? E assim, gente, se a gente for pensar numa perspectiva etimológica, a gente vai falar de excessos, tá? Abuso dá uma ideia de alguém que tinha permissão de uso e passou desse limite, entende? Então, assim, eu tenho permissão de uso do álcool. Quando eu passo desse limite, eu abuso. E aqui eu nem vou pensar ainda na perspectiva, talvez, da provocação de dizer qual é esse limite? Interrogação. Mas vale o pensamento, né? Porque se a gente para pensar, a gente, adulto no mundo, não tem clareza, às vezes, de quais são os nossos limites, até para que a gente entenda quando a gente abusa. Muitas vezes a percepção do abuso do álcool, por exemplo, só vai acontecer quando eu tenho no corpo sinais e sintomas desse abuso. Mas no momento do consumo em si, eu não tenho clareza disso. Mas voltando, a dimensão, meu povo, do significado da palavra é justamente para marcar algo excessivo, algo que foi ali talvez imoderado, sabe? É a gente não saber exatamente qual é o limite do uso para que eu pense no abuso. Mas, se eu falo de abuso, parece que antes houve uma ideia de permissão de uso. E não há, em nenhuma hipótese, permissão do uso do corpo de uma criança com finalidade sexual. A gente tem acesso ao corpo de uma criança numa perspectiva de cuidado, numa perspectiva de higiene. Inclusive, digo para você, não sei se você cuida aí de crianças, se você acessa corpo de uma criança nessa perspectiva, mas te digo desde já, desde logo, já que a gente está falando de prevenção, peça licença para trocar uma fralda, peça licença para acessar um short, uma calça. Ensine a essa criança desde sempre, mesmo que ela ainda não consiga elaborar aquilo em palavra, mostre para ela que aquele é um espaço privado, é um espaço dela e você pede licença para acessar isso. Percebe? E dessa forma a gente vai construindo uma ideia, inclusive, de consentimento, que obviamente vai se desenvolvendo ao longo do tempo de desenvolvimento dessa criança, que depois vira adolescente, que depois vai entender-se adulto no mundo. Começar pensando a dimensão do significado do abuso, para mim, é fundante. Só que aí eu vou para uma segunda dimensão, que é uma ideia, talvez, de gradação. Quando a gente sustenta, gente, repare, se eu sustento a ideia de que há um abuso, mas há também uma violência, porque se a gente for reparar no imaginário social, existem alguns casos que a gente fala de abuso, existem alguns casos que a gente fala de violência. Então, partindo dessa lógica, parece que há uma gradação, né? Como se existissem casos menos violadores, menos graves, para casos talvez mais graves, entende? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso para que a gente não ache que, em alguma medida, a gente tem
condição de validar, de avaliar eventual dano ou danos, né, que uma violação possa ter no sujeito. Não há uma gradação de violações ou violências sexuais contra as infâncias. E pensar e ter clareza sobre isso dá a gente maior segurança de pisar nesse terreno aí tão mais comum do que a gente gostaria, né, quando a gente pensa crianças e adolescentes nesse mundão. Terceiro argumento, que é a perspectiva das pessoas que violam. E esse é um ponto que talvez você diga assim, mas Kalila, o que isso tem a ver especificamente com essa dimensão de discutir abuso ou de tentar ressignificar a forma como a gente fala no mundo? É muito simples, porque quando eu penso que a grande maioria das pessoas que violam corpos de crianças e adolescentes são pessoas do convívio comum, são pessoas conhecidas, a gente vai ver dados aí de 2022 que vai mostrar para a gente que 82,5% dos casos são pessoas do conhecimento, do convívio doméstico dessas crianças. A gente vai perceber que usar o termo abuso em relações tão familiares é extremamente complicado, porque a gente chama de abuso comportamentos cotidianos. Quando eu digo assim, ai, mas a minha tia está me abusando, olha como fulano é abusado. Percebe? Então, assim, a gente nomeia de abuso, às vezes, brincadeiras cotidianas. Sei lá, brincadeiras entre crianças ou entre pares familiares. E aí é que vem a gente nomear uma situação de violência como abuso, considerando que muitos dos praticantes, das praticantes dessas violências são pessoas da família, eu acabo ficando confusa nisso que eu não entendo muito bem do que aconteceu. Então, assim, há um desconforto nesse corpo, há ali uma coisa que eu não entendo muito bem, sendo pessoas do meu convívio cotidiano, possivelmente eu tenho afetos positivos em relação a essa pessoa, e aí eu estou entendendo ali uma coisa de abuso, mas será que eu entendi direito? Será que eu não estou interpretando errado? E aí a gente abre brecha para proteger um sujeito que pratica violência. A gente dá o espaço, talvez, para uma dificuldade mais assertiva de posicionamento do ato. Entende isso? Então, assim, eu não posso desconsiderar que é um fenômeno que mais de 80% das vezes acontece com pessoas que estão em casa, que são do meu vínculo cotidiano, do vínculo da minha criança. E aí, pensar em abuso é duvidar do que, não sei, do que aconteceu, ou do que eu suspeito, ou do que a gente precisa entender melhor. Alcança isso? Dúvidas, angústias? Escreve aqui, vamos conversar. E o ponto 4, meu povo, é justamente esse que eu já marquei. São essas relações cotidianas. A gente entender que essas brincadeiras, né, de, ai, passou do limite. Qual é a brincadeira que passa do limite? Ah, quando alguém não tá se divertindo, passou do limite. Como é que é isso? Ah, então o fulano abusou, a fulana abusou. É um termo que a gente está falando ali de relações de afeto, né? Que alguém de repente está num dia ruim, que aconteceu alguma coisa aqui e a gente não entendeu muito bem. Ó, desculpa aí pelo abuso, pela pirraça. Abuso é um termo que a gente classifica as nossas relações cotidianas e a gente precisa cuidar para que, em alguma medida, a forma de nomear o fenômeno não faça com que a gente faça uma confusão e não se sinta seguro para tomar encaminhamentos, medidas, né, fazer o que precisa ser feito diante de uma criança que tem aí uma narrativa ou a gente tem uma suspeita de uma violação sexual. E digo mais, já que eu estou dizendo aqui que abuso sexual infantil não existe, eu ainda quero marcar sobre o infantil, gente. Sei lá, eu digo que um brinquedo é infantil quando aquele brinquedo ele é próprio para a infância, né? Aquela peça infantil quando aquela peça é para crianças. Um abuso sexual, ele nunca é infantil, porque ele não é próprio para crianças. Alcança isso? Então, quando a gente fala de uma violação sexual, a gente vai falar contra
crianças. Ele não é do mundo da criança, muito pelo contrário, ele invade a existência daquela criança. Beleza? Massa. Então, falamos aqui, né? Sustentei aqui os 4 argumentos, que 4, 5, talvez o infantil tenha mais um aí, né? Mas que, em alguma medida, me fazem defender a ideia de que abuso sexual infantil não existe. Aí alguém pode, de repente, me perguntar assim, Kalila, mas abuso sexual existe? Aí eu vou dizer, claro que existe. Quando eu tenho relações, por exemplo, onde há consentimento de uso dos corpos, né? Você está numa relação onde existe ali a permissão de uso desse corpo numa perspectiva sexual, erótica, há possibilidade de um abuso. Eu tenho permissão de uso, mas por algum não ali, por algum limite expresso, eu posso abusar disso. Isso é um abuso sexual. E aí a gente entende que, em se tratando de crianças, nunca há permissão de uso desse corpo e, portanto, não pode haver a lógica do abuso. Beleza? Mais dúvidas, deixa aqui. Não sei se eu abri aí espaço para outros exemplos, para outras dúvidas, mas fique à vontade, a gente precisa falar sobre isso. A possibilidade de criar espaços, meu povo, de fala, de troca, de discussão, é o caminho para que a gente possa efetivamente falar em prevenção. Quando a gente estuda, por exemplo, aliciamento de crianças, né, nessa dinâmica da violação sexual, uma das coisas mais comuns são crianças que silenciam. Silenciam por quê? Porque não acharam espaços entre seus cuidadores primários de poder falar sobre isso. Falar é fundamental para que a gente tenha crianças, adolescentes que consigam expressar claramente os limites das brincadeiras, narrar os incômodos possíveis que determinadas situações elas possam vir à tona ali e conseguir aí se sustentar no mundo, desenhando, vou chamar dessa forma, as suas fronteiras. Beleza? Vambora! Então, feita aí esse primeiro tempo, eu acho que uma forma muito massa da gente tentar construir ainda mais solidez, né, nessa dinâmica preventiva é a gente falar de mitos. E é justamente isso que eu vou trazer aqui, né? Eu vou trazer alguns mitos muito comuns, né, quando a gente pensa a dimensão da violência sexual, para que a gente possa trocar figurinhas, entender o que é que a gente acha na literatura, o que é que a gente não acha, como é que a gente pode construir ali um racional sobre determinados pontos. Beleza? O primeiro mito que eu quero marcar é: a violência sexual contra crianças não é tão comum como as pessoas temem. E esse é um mito extremamente comum. Por quê? Porque a gente não tem ideia, por exemplo, de quantas violências efetivamente acontecem. Por quê? Porque, meu povo, primeiro de tudo, há uma subnotificação dos casos de violências contra crianças e adolescentes. Então, esse é o primeiro ponto. Os dados que a gente tem hoje, eles não traduzem uma realidade. E dependendo, por exemplo, de classe social, os lugares onde essas notícias de violência vão parar, elas são bem diferentes. Entende isso? Outro ponto que é muito importante é a naturalização de dinâmicas, por exemplo, de iniciação sexual num discurso de gênero, né? Então, dependendo de meninos e meninas, por exemplo, a gente naturaliza algumas práticas sem conceber a ideia da violação sexual. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero marcar é a dimensão da notificação, mas o segundo ponto é do próprio reconhecimento. Eu só tenho possibilidade de reconhecer uma violação sexual, reconhecer, se eu conheço, né? Se eu tenho ali um conhecimento prévio para reconhecer aquela narrativa como uma violação. Entende? Então, assim, não é incomum que a gente tivesse aí meninos iniciando a sua vida sexual levado por seus pais em casas de prostituição, né?
como é isso? Será que a gente está falando ou não de violência? Mas isso é tão naturalizado, isso é tão comum. Ou mesmo falar de profissionais domésticas também iniciando aí a vida sexual como parte, inclusive, dos seus afazeres. Então, assim, tem dimensões aí muito sutis que se a gente não conhece, a gente não reconhece. Mas não é tão incomum como a gente supunha. E é importante a gente ter clareza disso para que a gente não minore dimensões diversas, né, de vivências sociais sem o reconhecimento de violações. Mito 2. A violência sexual contra infâncias ocorre em famílias desestruturadas. Esse é um mito extremamente cruel até, eu diria, porque, em verdade, dependendo do poder de consumo de cada família, essas notícias ou essas suspeitas de violações vão parar em espaços completamente diferentes, né? Então, assim, muitos, inclusive, consultórios de psicologia são espaços onde famílias que têm um maior poder de consumo e que podem pagar por um serviço particular são encaminhadas essas notícias. E aí, eu acho que inclusive, abre para um outro papo, o que é que a gente, enquanto grupo profissional, tem feito com isso, né? Quais são os encaminhamentos que a gente faz a partir através disso. Mas esse é um papo para outro tempo. Aqui, agora, eu acho que é muito importante que a gente consiga compreender que em nenhuma hipótese a gente pode considerar estruturação familiar como um espaço de maior ou menor risco. Muito pelo contrário. Talvez essa dimensão classista ela vai falar desses espaços onde a gente encaminha essas situações, sabe? E eu acho que outro ponto também é muito importante, os espaços dos silêncios, né? Porque em alguma medida, alguns encaminhamentos que são dados a notícias ou suspeitas de violações sexuais são os encaminhamentos da não palavra, do silêncio, do tabu, não vamos falar sobre isso, né? O tempo cura tudo, o tempo resolve. E aí a gente não dá conta de ter maior clareza dessa dimensão estatística mesmo, tá? Mas pensar essa dimensão de poder de consumo como espaço, né, de maior ou menor potencial de ocorrência de violência sexual é um grande mito e a gente precisa olhar para isso de uma maneira mais cuidadosa. Beleza? Outro ponto, meu povo, muito importante. A violência sexual contra a infância tem maior ocorrência em certas classes, comunidades. Está na mesma perspectiva de pensamento do mito anterior e eu volto a marcar. As dimensões de dados, de notificações que a gente tem pelos espaços, muitas vezes, onde o sistema de proteção se inicia, né? Então, é ali no CRAS, é ali no CREAS, né? São instituições, né, grupos como Conselho Tutelar, como a comunidade organizada. Então, assim, às vezes são espaços onde as primeiras notícias chegam. Ou às vezes hospitais, né? Porque acaba sendo uma necessidade de atenção, de saúde orgânica mesmo, e aí isso vai gerar ou não notificações compulsórias, enfim. Mas pensar numa dimensão de classe, né, entendendo isso, né, com um nexo um nexo relacional com a dimensão de incidência ou de ocorrência, é um grande mito. E, aliás, mais do que grande, é um preconceituoso mito. Beleza? Outro mito. Pessoas que praticam violência sexual contra a infância são monstros e fáceis de serem identificadas. Esse é um ponto que permeia muito o nosso imaginário, inclusive eu acho que como forma de organizar mesmo, né? Porque a gente tem tanta dificuldade de compreensão desse sujeito que de repente viola o corpo de uma criança que a gente não consegue entender ele como um sujeito que não um monstro, sabe? Mas quando a gente sustenta esse pensamento, eu te digo, a gente acaba sem querer
aumentando a proteção a quem viola o corpo de uma criança. Porque se eu penso que esse sujeito ele é muito monstruoso e que eu conseguiria identificar, eu não ia nunca admitir que quem pratica, na grande maioria das vezes, são pessoas da família. São pessoas onde essas crianças, essas famílias desenvolvem laços de afeto. Gente, eu estou trazendo dados de 2022. Tá aqui embaixo, em algum lugar você vai encontrar esse anexo. A gente está falando de mais de 80%, mais exatamente 82,5% das pessoas são pessoas conhecidas das famílias. A gente tem a ideia de imaginar a violência sexual com prática de força, de agressividade, mas esses são menos de 20% dos casos. Muito pelo contrário, o que a gente percebe numa perspectiva mais teórica é que há uma crescente nesse aliciamento, onde práticas que seriam muito difíceis inicialmente de identificar uma ambivalência, uma dualidade, inclusive para esse sujeito, opa, você me entendeu mal, você me entendeu errado, o que é isso, né? Você está me interpretando de maneira equivocada. Essas pessoas têm a nossa confiança. Então, você considerar que esse sujeito é monstruoso faz com que você não acredite ou tenha muita dificuldade de integralizar que esse sujeito que eu confio, que eu tenho afeto, que convive comigo, que já dividiu tantas histórias e momentos fáceis e difíceis, essa pessoa pode também violar o corpo de uma criança. Percebe? Então, assim, a gente alimentar a lógica monstruosa ou doentia, que é um mito que a gente vai ver aqui, em alguma medida a gente não protege. A gente não cuida, a gente protege quem viola, porque é muito mais fácil essa pessoa dizer, oh, não, eu não fiz. E não é isso, por exemplo, que a gente tem nas estatísticas que o dado mostra. Beleza, meu povo? Pessoas que praticam violência sexual contra a infância são doentes. Esse é outro mito. Mas, Kalila, quantos são doentes? Beleza. Alguns são doentes. Inclusive, eu tenho pessoas doentes que não praticam crime. Percebe a diferença? Então, assim, eu colocar todo mundo no mesmo pacote faz com que eu não tenha o refinamento no meu olhar e no meu cuidado. Eu posso compreender que pessoas doentes praticam a violação sexual, pessoas doentes não praticam, como pessoas que não têm doença nenhuma, e aí a gente pode entrar, por exemplo, numa discussão de gênero, de poder, né? Também querem meramente exercer esse poder acessando ali o corpo de uma criança. Então, não confunda ou coloque no mesmo balaio essa dimensão de doença com as pessoas que podem potencialmente ou efetivamente praticarem aí violência sexual, tá? Outro mito, mulheres não violentam sexualmente. Esse é outro mito sustentado numa dimensão de gênero. Por quê? Porque a gente vem aí historicamente de uma ideia de que a violação ela é consumada pela via da penetração. E como mulheres não podem penetrar, logo elas não podem violar. E a gente inclusive já derrubou legalmente a ideia de estupro pela via penetrativa. Logo, a gente não tem nem mais como sustentar essa dimensão enfim, né, de potencialmente mais ou menos. O que os dados vão dizer é que, de fato, homens violam mais do que mulheres, mas mulheres podem violar também, tá? E mais, e digo mais, violações do tipo na troca de fralda, aquela coisa de estimular principalmente o órgão genital de um menino para mostrar ali para as amigas o quanto aquele menino já é viril, já é potente, sabe? Ou brincadeiras do tipo, mostra para crianças, né? Olha, mostra aí, olha como o pinto tá duro. Gente, a gente precisa ter cuidado e tratar com respeito a dimensão da sexualidade tanto de meninos quanto de meninas. E essa dimensão desse cuidado e esse acesso ao corpo, que normalmente é exercido por mulheres, isso pode, em alguma medida, violar esses corpos também. Beleza? Outro mito.
Toda pessoa que pratica violência sexual contra a criança foi violada na infância. Onde é que está esse estudo, meu povo? Né? Onde é que eu posso, né? Que estudo é esse que a gente pode relacionar, né, a prática de violação ou violência sexual com uma ocorrência de violação na infância? Então, assim, essa lógica é uma lógica do senso comum, né? Eu não conheço nenhum estudo que faça aí um nexo direto de causa e resposta entre uma coisa e outra. É possível que eu tenha histórias, por exemplo, de exposição precoce, sexual, né, de conteúdo sexual de uma adolescente, quando adolescente, para uma violação, né, ou o adulto inicial ali praticar com uma criança, adolescente ali do seu acesso, mas não existe uma relação de causalidade direta. Então, não caia nessa não, porque, mas fulano tem uma história tão massa, eu conheço o pai, a mãe, eu vivi... Isso não te garante nada, assim como uma pessoa que teve uma história de violação sexual, por exemplo, na infância, não faz dele um potencial violador. Eu acho que a gente precisa olhar, e aí eu não sei exatamente qual é o seu lugar, né, de escutadora, o que é que te traz aqui especificamente para ter esse papo comigo, mas a gente precisa principalmente olhar como foi esse manejo posterior, sabe? Como é que as coisas foram manejadas, como é que a rede de apoio dessa criança fez os encaminhamentos, validou essa notícia, acionou rede de proteção, entende? Então, assim, inclusive, a gente supor que toda violação gera trauma. É um mito também, porque dependendo de como os manejos, os encaminhamentos foram feitos, como a rede de proteção agiu, quanto essa criança foi validada, que espaços seguros foram construídos para que ela construísse ali e construísse mesmo a sua narrativa em cima de um episódio da sua vida e fosse considerada enquanto sujeito integral e não colocada a violência e não o sujeito para ser escutado, como a gente falou aqui no início, a gente para, de repente, pensar o quanto a gente tem construções extremamente equivocadas aí a respeito dessa dimensão da violação sexual, tá? Outro mito, uma criança corre mais risco de violação sexual com estranho. Eu acho que depois de todo esse papo que a gente já teve aqui, é um mito que eu nem preciso trazer mais argumentos, né? Agora, é óbvio que as notícias que saem, por exemplo, na televisão, no noticiário, vai falar justamente desses casos do inédito, do estranho, desse que invade, desse que entra, né, desse desconhecido. Inclusive, nesses casos, quando é o estranho, normalmente a gente tem um emprego de força, um emprego de agressividade, justamente porque não há um vínculo prévio, é que precisa ali se empregar ali condições de força mais específicas para que a prática de violência seja consumada. Mas, na grande maioria dos casos, não é isso que acontece. O que a gente vai ver é que existe uma construção dessa vinculação, dessa percepção de resposta dessa criança, do quanto essa criança consegue manter o segredo, né? A gente não vê, por exemplo, a impregnação da agressividade, mas a gente vê, por exemplo, a construção narrativa do discurso de culpa, de coparticipação, ou mesmo de ameaças em relação a membros ali daquela família, ou em relação a alguma traquinagem, algum erro que essa criança tenha feito e fica ali numa moeda de barganha, sabe? Então, assim, os manejos, eles são muito mais sutis. Inclusive, é por isso que eu defendo muito que a gente, né? Que não, por exemplo, eu tenho um sobrinho, eu tenho, né, o filho de uma amiga. Não alimente a ideia de ter segredos com essa criança. Não alimente, vou comprar um sorvete ali para você, mas você não pode contar para sua mãe. Não alimente isso. Desde que a criança conte, crie um espaço seguro, de que é seguro ela contar, né? Estabelecer essa narrativa de segredo com crianças, onde você não é o cuidador primário, é um perigo, porque você, inclusive, você normaliza a ideia de que a gente pode ter segredos com o nosso cuidador primário numa fase de desenvolvimento que a gente está ali tão vulnerável a tantas coisas, sabe? Então, assim, inclusive, não tenham segredos com meu filho, sabe?
Dê o espaço para que meu filho traga para mim o que quer que seja. Se ele tirou a nota baixa, se ele quebrou alguma coisa, deixe ele me contar. E criem espaço para as crianças de vocês contarem o que quer que seja para vocês. E aí vocês juntos vão ver o que vão fazer com isso. Compreendem isso, meu povo? E mais um mito. Quando a criança crescer, ela não vai se lembrar da violência sofrida. Esse é um mito que rola muitas vezes, sabe para quê? Para que famílias que talvez não se sintam preparadas, que não tenham estrutura mesmo para encarar os encaminhamentos de validar de repente um discurso, uma narrativa de violação, elas entregam aí a lógica do tempo. Vou dar tempo ao tempo, é assim que fala, né? E ela vai crescer e nem vai se lembrar do que ocorreu. Gente, essa é uma dimensão extremamente perigosa. O que, por exemplo, a minha experiência clínica vai me dizer é que famílias que manejaram, que deram limite, inclusive o limite da lei, tá? Para situações de violação, foi um espaço, foi um cenário onde essa dimensão do trauma foi muito menor. Quanto mais a criança ela tem a percepção de tem alguém ali que barra, que dá limite, que protege, maior o espaço que ela tem para ressignificar e fortalecer-se apesar da violação. Entende isso? A criança cooperou com o agressor. Quem já ouviu essa? E aí a gente pode, inclusive, imaginar que essa criança é uma menina, né? Porque a dimensão de gênero vem muito forte aí. Ah, mas olha também como ela estava vestida, mas olha também como ela estava dançando. Gente, eu posso estar nua, fazer de um poste, sei lá, né, um pole dance. Isso não dá o direito de ninguém acessar meu corpo. Essa lógica de gênero, né, onde a gente responsabiliza a vítima por uma ação, não dá mais, né? E aí eu não vou nem falar de adultos. Eu acho que não é o espaço aqui, apesar de que a gente precisa ter essa discussão também, mas não aqui agora, né? Mas em se tratando de crianças, não há argumento possível, né, que sustente a menor ideia de cooperação de uma criança com o seu agressor. Outro mito: os danos causados por uma violência sexual ocorrida na infância são irrecuperáveis. É uma ideia de que não tem o que fazer. Calma, coelhinho, calma, coelhinha, sempre tem o que fazer, né? Não significa dizer que eu vou reparar tal ponto como se aquela rachadura nunca tivesse ocorrido. Essa é uma ideia também romantizada e equivocada. Aquele sujeito, em alguma medida, em algum tempo e espaço da vida, vai precisar aí construir leia-se num espaço seguro, né? Tendo ele segurança ali dos seus afetos, construir ali um território dentro de si para acomodar aquele capítulo da vida, para acomodar aquela narrativa, sabe? E eu acredito muito, não só acredito, como já testemunhei muitas possibilidades curativas, mesmo num hiato de anos entre o episódio e efetivamente esse caminho de cura, né? E aí leia-se cura, não a cura da medicina, tá? Essa cura de que eu não lembro, uma cura quase da amnésia, né? Não lembro mais, né? Mas é disso que eu lembro e não me traz mais a repercussão que trazia, sabe? Ou não influencia em áreas da minha vida, né? E eu, por exemplo, numa clínica de adultos, não raras são as vezes que muitos adultos vão cuidar lá na vida adulta de crianças que foram violadas em alguma medida. E assim, gente, às vezes a gente está falando de atos de 20, 30, 40 anos, tá? Então, assim, essa dimensão de irrecuperável também é uma dimensão, calma lá, coelhinho, né? A gente, sim, enquanto há vida, há a possibilidade da gente reconstruir narrativas sobre a nossa própria história. E construir, meu povo, essa ideia para mim da palavra como espaço de cura, como espaço de prevenção, para mim é o caminho mais potente para que a gente possa organizar essa dimensão de combate às violências sexuais. Na medida em que a gente sustenta silêncios,
a fantasia brinca, ela toma espaço, porque o não dito dá espaço para o que ocorrer. Ocupar com palavra faz com que a gente tenha a possibilidade não só de organizar dentro, mas de organizar no coletivo. Beleza, meu povo? Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que esteve aqui comigo. Eu quero que a gente use esse espaço para a gente trocar. Eu acredito profundamente no crescimento coletivo como forma da gente construir saberes, né? Tantas práticas, de tantos espaços diferentes. Volto a dizer, eu não sei de que lugar você me escuta, mas certamente é um lugar interessado, interesseiro, né, de se sentir mais capaz, mais potente, né, de receber, de escutar, de prevenir, de cuidar, de acolher crianças nas mais diferentes situações de violação, seja de suspeita ou seja de notícia efetivamente. Eu torço que chegue um dia que a gente não precise mais falar sobre isso, mas esse tempo, infelizmente, ainda não é agora. Muito obrigada.